Cheguei na casa dos meus pais e eles estavam assistindo uma série. E eles falaram, essa série é a tua cara, você tem que assistir. Não é que eu sentei e comecei a assistir, adorei. Porque era uma série que já começava com hackathon e principalmente falando sobre tecnologia, inteligência artificial e startups. Então toda a ideia se passa numa empresa tipo o Google que quer trazer novos projetos, para que esses projetos passem por uma rodada de investimentos. Então é realmente como nasce uma startup. Eu achei super interessante, adorei a história, adorei os personagens e comecei a assistir a série. Porém, mais pro meio da série, ela começou a sair do tema negócios e entrou no tema romance. Então, assim, eu não quero te encorajar e nem desencorajar a assistir a série. A série se chama Startup, mas eu quero compartilhar algumas coisas que eu peguei da série e eu acho que servem pra nossa vida, pra nossa carreira. Tudo que eu assisto, eu tento trazer algo pra minha vida. Então, algum tipo de aprendizado. Eu queria compartilhar com vocês que eu acho que são lições muito bacanas. E principalmente em 2022, que a gente está começando agora, eu acho que a gente precisa refletir sobre o rumo que a nossa vida e a nossa carreira estão tomando. Então vem comigo? Oi, eu sou a Késia, trabalho como Tech Recruiter há algum tempinho e quero te convidar, se você ainda não está inscrito, a se inscrever aqui no canal ou se você já está, deixar um comentário, enfim, conto com a tua participação aqui. Mas a série que eu tô falando para vocês é a Startup, que aqui no Brasil é chamada de Apostando Alto. É um dorama, né, gente? É uma série coreana e eles estão com bastante séries na Netflix, então vocês podem assistir se quiserem. Mas eu não vim fazer propaganda da série, eu vim compartilhar realmente alguns aprendizados que eu tive na série. Eu, particularmente, não gostei do final da série, mas é um gosto pessoal. Se você quiser, de repente, opinar e quiser assistir, se chama Startup ou Apostando Alto lá na Netflix. Mas vamos ao que interessa aqui. A primeira lição é: você não precisa provar o seu valor para ninguém. A gente vê muito isso no mundo corporativo, né? E às vezes até na vida pessoal mesmo, sabe? Alguém compra um carro, por exemplo. E aí a outra pessoa se acha na obrigação de comprar um carro melhor. Então assim, para dizer que tem dinheiro ou para dizer que tem status, enfim, gente, ninguém precisa se mostrar para alguém. Então quando a gente vive essa vida de eu quero ser melhor que o fulano, eu quero ser melhor que a fulana, a gente acaba deixando de ter a nossa personalidade e passa a viver uma vida em prol do que o outro pensa. Então, essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês de startup. A protagonista vive nesse dilema de querer ser melhor do que a irmã dela. Então, assim, não faz sentido, sabe? Quando a gente vai parar para refletir e ver que não vale a pena. A segunda lição que eu queria trazer para vocês é: não se compare. Cada um teve a sua trajetória, cada um teve os seus dilemas na vida e cada um traçou um caminho na vida. Então, não se compare a ninguém, sabe? A gente tem também uma certa mania de falar: mas o fulano faz, o fulano pode. O problema é do fulano, entende? Vive a tua vida dentro dos teus princípios, dentro daquilo que você acha correto e ético e dentro dos seus objetivos e com certeza você vai ser muito mais bem-sucedido ou sucedida. O terceiro ponto é: não julgue a história do outro. A gente também tem esse costume. Eu, pelo menos, já tive bastante. Agora eu tô começando a me policiar bastante em várias coisas na vida. Mas achar que, o fulano tá ali porque ele é sobrinho do dono, sabe? A gente pensa assim, né? E acontece, gente. Acontece, né? Tem gente que nunca vai ter talento pra fazer uma determinada coisa, mas tá ali por N motivos. Tá ali por ser parente do dono, ou tá ali porque às vezes não tem ninguém de confiança para exercer aquela função, ou realmente tá ali por mérito. Mas por ter esse fardo de ser o parente ou de ser o amigo, ele perde o mérito. Então assim, deixa isso pra lá, sabe? Vive a tua vida, vive o teu dia a dia, faça o melhor trabalho que você puder e com certeza você vai ser muito mais feliz. O terceiro, na verdade o quarto ponto é melhor uma verdade que pode machucar de início do que uma mentira que pode matar. Então, principalmente quando se trata de emprego ou entrevista de emprego. Já aconteceu bastante da pessoa dizer uma coisa no currículo e na entrevista a gente vê que ela não tinha aquele conhecimento ou não tinha exercido de fato aquela função. Então, pode ser que você minta e seja aprovado numa entrevista, por exemplo, mas provavelmente você vai ficar em maus lençóis se ficar sustentando essa mentira. Então, a minha reflexão é melhor
falar a verdade do que sustentar uma mentira. E na série, todo o enredo se passa por conta de uma mentira, que eu não vou contar, mas é uma mentira que pode parecer boba, mas que acaba tomando proporções estratosféricas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: saiba também falar a verdade de uma forma que não machuque a pessoa, que não magoe a pessoa. E isso a gente consegue com o tempo, com o treino e com a empatia. Então é muito melhor você ser honesto, você ser sincero, do que se meter em mentiras, beleza? Quinta coisa é: faculdade não é tudo. Isso aqui é um dilema, né? Um dilema, acho que até falar sobre isso renderia, assim, assunto para muito tempo. Mas tem gente que acha que fazer uma faculdade vai abrir todas as portas. Eu não tô falando que não vá, eu não tô falando que você não deva fazer faculdade, e eu não tô falando que quem não tem faculdade não é bom. Pelo contrário. Tem muita gente que não tem faculdade e é mais inteligente do que tem. Porque tem muitas coisas envolvidas aí. Às vezes a pessoa não fez faculdade por falta de condições financeiras, por algum outro problema da vida, algum contratempo, às vezes teve que trabalhar cedo, às vezes teve que assumir uma família cedo, às vezes veio de uma família humilde que não conseguiu arcar com as despesas, que mesmo sendo uma faculdade pública, é necessário tempo, é necessário dinheiro para o transporte, né, para alimentação e tudo mais. Enfim, o que eu quero dizer é: não ache que você fez faculdade e você automaticamente vai ter uma boa posição no mercado. A faculdade é como se fosse a massa do bolo, sabe? E aí você tem que colocar o recheio, você tem que colocar a cereja do bolo. Então eu penso assim: se você faz faculdade, está buscando a tua primeira oportunidade, por exemplo, faz alguma coisa a mais, sabe? Não faz só aquilo que se pedem na faculdade. Então, estude, faça um outro curso, faça networking, converse com as pessoas, faça projetos voluntários, faça freelancer e com certeza você vai se destacar. Agora, eu acho que acima de tudo é respeito, sabe? É nunca desdenhar das pessoas que não têm o mesmo nível de escolaridade que você. E na série acontece muito isso. A protagonista também não conseguiu se formar por N motivos, não conseguiu fazer o superior e ela era desdenhada da sua capacidade por isso. E ela se mostrou muito capaz. Então, assim, eu acho que cada um tem o seu momento na vida e cada um tem os seus objetivos na vida. Eu conheço e convivo com pessoas muito inteligentes que não querem fazer faculdade. Então é uma escolha, a gente precisa respeitar isso. A sexta coisa é: não trabalhe tanto. Claro, tem horas que a gente vai precisar trabalhar pra caramba. Eu tô em 2021, 2022 nesse foco aí de trabalhar pra conseguir realizar alguns projetos que eu tenho, mas às vezes a gente precisa ouvir também o que o nosso corpo diz, o que a nossa mente diz e dar uma pausa. Então, se você puder refletir também sobre o tempo que você trabalha, sobre a sua qualidade de vida, sobre a sua saúde mental, sobre a sua saúde física, sobre o tempo que você passa com as pessoas que você ama. Às vezes a gente acha que é besteira, às vezes a gente acha, passar um dia com os meus pais é besteira, passar um dia com os meus filhos, com os meus avós, com os meus amigos, mas tente encaixar na tua agenda um tempo que com certeza isso vai fazer bem pra você e para as pessoas que você ama, tá? Então, sou a favor sim de trabalhar, gosto de trabalhar, mas eu acho que tudo tem o seu tempo. E quando a gente faz alguma coisa demais por muito tempo, a gente acaba colhendo os frutos, né? Então, fica a reflexão também para mim e para você. Um sétimo ponto que é muito importante, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, é se atentar ao timing das coisas. E o que isso quer dizer? Até no trabalho. Às vezes a gente precisa tomar uma atitude e a gente perde o timing e acaba perdendo, de repente, uma oportunidade bacana, uma promoção, até um aumento de salário. Eu tava até conversando com uma mentorada e ela tá pleiteando uma vaga num processo interno e ela tava com um pouco de receio. Eu falei: vai, o não você já tem, sabe? Então a gente precisa analisar as possibilidades e ver qual é a hora certa de agir. Então, o timing na vida profissional e na vida pessoal é muito importante. Eu já perdi grandes oportunidades ou as coisas já se enrolaram na minha vida porque eu não tive a coragem de ter uma atitude na hora que eu precisava ter. Então eu esperei passar e depois já não fazia mais sentido ter aquela atitude referente àquele problema que eu tinha que resolver. Então pensa nisso também. Existe tanto o fato de você se antecipar a uma situação e às vezes não estar pronto para ela, como por exemplo, pleitear talvez uma vaga que você ainda não esteja pronto, ou se atrasar demais
e alguém que talvez nem esteja pronto, tão pronto como você, ter essa atitude e conseguir uma vaga que talvez seria perfeita para você. Eu tô dando um exemplo de vaga aqui, de processo seletivo, mas poderia ser qualquer outra coisa, inclusive na vida. Inclusive na série, um dos protagonistas não tem esse time e ele acaba perdendo a pessoa que ele ama por conta disso. Oitavo ponto de reflexão que eu queria compartilhar é: um não você já tem, que tem muito a ver com o que eu falei aí no sétimo ponto, que vale a pena arriscar, sabe? É claro, depende do que for, mas vale a pena arriscar. Então, às vezes a gente simplesmente não quer mandar um currículo porque acha, nunca vão ver meu currículo, ou enfim. Mas o não você já tem. Então, pense nisso. Faça uma análise da situação e veja, vale a pena arriscar? Vale. Se valeu, não, você já tem, sabe? Se eu não tivesse pensado assim, talvez eu não estaria aqui falando com vocês, porque eu tive que vencer a timidez, eu tive que vencer as críticas, e eu tô aqui falando o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso. Se você concorda, tudo bem. Se você não concorda, tudo bem também, é um direito seu. Mas a gente vai batendo um papo e vai refletindo e vai trocando uma ideia bacana. E é isso que vale a pena pra mim. O nono ponto que eu queria trazer pra vocês é: tenha um mentor. Pode ter certeza que ter um mentor vai te poupar muito tempo, dinheiro e estresse. Eu tive uma mentora lá no início da minha carreira, a Cíntia, que me ajudou assim, nos primeiros passos. Eu comecei em 2011 e eu nunca tinha trabalhado com RH, eu era da área de TI, e ela me ajudou muito em pequenos detalhes que fizeram a diferença pra mim. Ainda hoje eu trago muita coisa do que a Cíntia me ensinou. E no decorrer da carreira eu tive outras mentoras, né? Outras pessoas que eu considero minhas mentoras. Eu tive a Jéssica, eu tive a Kézia em outras áreas da vida, eu tive o meu marido também que me ajuda bastante. Então, assim, não necessariamente alguém com o título de mentor precisa ser o seu mentor, sabe? No começo da nossa vida, os nossos mentores são os nossos pais. Então, eu entendo por mentor alguém que já passou por aquilo que você pretende passar, aquilo que também consegue compartilhar, acho que dos mesmos valores e objetivos que você tem. Então, talvez você não tenha dinheiro para contratar um mentor, ou enfim, mas conversa com um amigo que já chegou lá onde você quer e vê que passos ele deu, o que ele recomenda que você dê, compartilhe ideias com ele, com a pessoa, né? E com certeza isso vai te ajudar. Eu não conheço ninguém. Vê no LinkedIn alguém que chegou onde você quer e vê o que a pessoa fez, que cursos ela fez, onde ela trabalhou. Procura no Instagram alguém, põe uma pergunta na caixinha de perguntas da pessoa, pede um conselho, sabe? Assiste vídeos no YouTube. Hoje tá muito mais fácil do que na minha época. Se de repente na minha época a gente tivesse todas essas facilidades, eu talvez não teria dado uma volta para estar aqui onde eu tô hoje, que eu dei uma voltinha para chegar aqui, para reconhecer que eu realmente queria fazer isso. Então o mentor tem esse papel. Se você quiser ser meu mentorado, eu vou ficar muito feliz, mas você precisa se identificar comigo e com o que eu trago aqui, tá bom? Então procure alguém que realmente esteja de acordo aí com o seu objetivo de vida. E a última e não menos importante lição que Startup trouxe foi: siga os seus sonhos, que é uma frase que eles falam muito lá, que é follow your dreams. E nunca é tarde, gente. Tem gente que às vezes me procura com 40 anos e quero ser tech recruiter. Não é tarde. Eu acho que quando a gente tem força de vontade, a gente tem um objetivo claro, a gente consegue. E mesmo que talvez o seu objetivo não seja relacionado à vida profissional, às vezes é um hobby que você tem, nunca é tarde para começar. Então eu queria te incentivar isso. A série incentiva isso o tempo todo, de que as pessoas têm um sonho, a protagonista tem um sonho de ser uma CEO, né? Que por ser uma startup, mesmo com uma estrutura enxuta, ela é a CEO de fato. E a história em si traz essas reflexões pra gente. Então, quando a gente passa a enxergar as coisas sempre com esse olhar de o que eu posso trazer de reflexão pra minha vida, eu acho que fica bacana até quando a gente assiste uma série. Então, talvez se você esteja assistindo alguma série na Netflix, pense também assim, até no filme a gente consegue tirar uma lição, né? Então, eu queria compartilhar esses pontos com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham refletido junto comigo. Eu não quero te incentivar e nem te desincentivar a assistir a série, mas se você quiser assistir de novo, o nome é Startup e aqui no Brasil eles chamam de Apostando Alto. É um dorama coreano, então ele vai começar com uma pegada mesmo empresarial. Durante a série tem várias coisas legais, então tem alguns termos empresariais, tem uma pegada também
de como selecionar uma pessoa para a equipe, mas isso tudo vai rolar dentro de um relacionamento amoroso. Então, assim, não é nada demais, é uma série até legal, liberado, eu acho que para todas as idades, mas eu queria realmente compartilhar as lições da série que eu achei muito importante e que me fizeram refletir. Eu vi a série agora no final do ano, em dezembro, e eu quis trazer para vocês agora no começo do ano, tá bom, gente? Um vídeo um pouco diferente aí do que eu tô acostumada a fazer, que é mais técnico, mas eu acho que por trabalhar com pessoas, a gente também precisa ter esse tipo de reflexão voltado aí pra nossa vida, pra nossa qualidade de vida e para as pessoas no geral que a gente convive, tá bom? Um abraço e até a próxima.